Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Scrap Guys. Eu sou o Romeu e hoje nós vamos aprender a fazer esse bastidor bem bacana, tá? Que tem aí papel transfer para fazer a transferência dessa foto aqui para o algodão cru, fundo aquarelado e bordado. Olha só quanta técnica legal, né? Que vocês podem, inclusive, fazer de presente para o Dia dos Namorados, não é mesmo? Aproveita, se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha aqui nesse vídeo, compartilha com os teus amigos, tá? Manda aí pra galera, tá bom? E é isso. Então, depois da abertura, nós voltamos para ver técnica por técnica desse bastidor aí bem bacana, certo? Então, até daqui a pouco. Bem-vindos de volta, pessoal. E nessa primeira parte do nosso vídeo, do nosso passo a passo, eu quero começar falando sobre esse produto bem legal, que é o papel transfer da marca Bright. Quem mandou para nós esse produto aqui bem bacana foram os nossos amigos lá da loja Paint Color, tá? E o papel transfer é uma coisa assim que eu sempre vi alguns projetos, né, nas redes sociais e sempre tive vontade de utilizar. O legal desse produto é que não precisa, né, ter tinta sublimática, pode ser uma impressora jato de tinta mesmo, vai nos atender. E o legal também é que assim, a aplicação, a transferência da imagem não precisa ser necessariamente com uma prensa plana, tá? A gente pode usar nosso ferro de passar roupa, o ferro de passar roupa que a gente tem em casa. Olha só que legal. Então é um produto, digamos assim, muitas pessoas podem ter acesso, tá? Você não precisa ter grandes equipamentos, ferramentas especiais para estar aplicando essa técnica. Bom, cada pacote vem com 10 folhas, tamanho A4, tá bom? E esse daqui é para aplicação em tecido claro. A gente pode tanto aplicar em tecido de algodão ou tecido de poliéster. No verso do produto tem todas as instruções, né, para aplicação usando prensa plana, ferro de passar roupa, como imprimir, né? A folha, olha só, de um lado, né, tem essa parte quadriculada onde a gente não imprime e do outro lado é totalmente branca onde a gente faz a impressão. Eu abri o CorelDRAW, fiz um círculo do tamanho do meu bastidor, coloquei a imagem, né, e trabalhei o tamanho da imagem dentro desse círculo para ter uma ideia aí de como eu queria essa imagem, porque além de tudo, eu fiz também o lettering para a gente bordar. Né? Então, eu precisava ter todas essas partes definidas para fazer a impressão. Lógico que eu poderia ter tirado o fundo, né, usando o Photoshop, mas na hora eu nem lembrei, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um recorte aqui ao redor dessa imagem para fazer a aplicação no tecido de algodão. Foto recortada, agora a gente vai passar para a parte da aplicação, tá? A parte da transferência dessa imagem. Eu vou usar o ferro de passar roupa, pois acredito que seja aí a ferramenta mais prática, né? Porque todo mundo tem em casa, né? Acredito eu. E o que que diz o guia de utilização do produto? Que nós devemos ajustar o ferro para a temperatura mais alta, naquela para algodão, tá? Passar o tecido, essa parte é importante, né? Para a superfície ficar lisa. E também a gente tira toda a umidade onde será aplicada a nossa imagem. Feito isso, eu vou ajustar aqui o meu bastidor. Vou colocar a imagem, né? Vou colocar um pouquinho mais para dentro. Vou colocar um papel sulfite por cima. E agora eu vou passar ferro novamente e deixar por pelo menos 20 segundos fazendo uma leve pressão. Levanto e passo para o outro lado. Não é para passar para o outro lado arrastando o ferro, tá? É elevando e colocando no lugar onde você quer aplicar. Feito isso, agora a gente tira o sulfite, espera esfriar
e retira essa película protetora. Bom, estou usando a pinça aqui para tirar, né? Porque ela já está fria. Vamos ver. Pessoal, olha que bacana que ficou essa aplicação, né? Ficou perfeita, tá muito bem feita. Então, olha só, como impressora doméstica, né? Jato de tinta e um ferro de passar roupa, olha a técnica legal que a gente consegue fazer. E isso daí a gente pode fazer muita coisa, tá? Não precisa necessariamente ficar só no bastidor. Dá para fazer flâmula, almofada, dá para fazer muita coisa. Hoje a gente vai fazer um bastidor junto, mas aí para os próximos vídeos a gente vai explorar mais esse produto, tá bom? Agora que vocês viram que a transferência de imagem deu certo, né, que o papel transfer funciona, é fácil de utilizar e o mais legal, que é bacana, a gente vai trabalhar aí o fundo do nosso bordado, tá? Do nosso bastidor. Para isso eu vou usar um bastidor de plástico, tá bom? Esses que tem uma tarraxa em cima, né, que a gente abre e fecha, tá? Então eu vou tirar vou destacar da parte de dentro com a parte de fora. E vou ajustar, ó, o limite do desenho no limite do bastidor que vai da parte de dentro. Eu vou ajustar a minha foto, a minha imagem, no limite do aro da parte de dentro do bastidor, tá bom? Ficou, tá? Tem que deixar desse jeito. Para fazer o fundo, eu vou usar Aquarela Silk. Essa tinta aqui é bem legal, que é da Acrylex, tá? E ele dá um efeito aí de aquarela bem legal em tecido. Essa tinta é própria para dar esse efeito aquarelado em tecido. Então pode ficar tranquilo que o sol não vai tirar a cor, tá bom? O sol não vai apagar os teus desenhos se você fizer com essa aquarela silk. O importante é você respeitar o tempo de secagem antes de lavar, tá? Que são 24 horas. Então primeiro a gente vai aguar o fundo. Você pode usar um spray com água, tá? Só tem que tomar cuidado de você não molhar aqui a imagem para a tinta não escorrer aí para dentro. Vocês podem sentir um cheirinho de queimado, é normal, tá bom? Por conta aí do ferro de passar roupa, tá? Eu vou colocar a minha tinta nos godês. Olha só o efeito que ele dá, né? Tira aqui o excesso. Vocês veem que a tinta funde bem uma com a outra, né? Olha só.
tinta ficou muito aguada, então vou colocar ela aqui do lado, ela mais concentrada. Bom, e agora, para ficar mais legal, para ficar mais dramático, eu vou jogar, olha só, sal grosso para abrir uns pontos aqui que vai ficar bem legal para dar umas texturas bem interessantes. Vejam só. Pode jogar bastante, olha só. Vocês vão reparar que onde cai o sal, a tinta reage e ele começa a abrir. E isso serve também para aquarela no papel, hein? É só deixar agir e quando você achar que tá bom, tira o sal de cima da sua tinta. Tá? Não precisa esperar secar. Eu já tirei o sal, né? E agora eu vou acelerar a secagem da tinta usando aquecedor de emboss, tá? Tecido seco, vejam só como a tinta clareia, né? E ele cria outros efeitos, né? Depois de seco. Vejam só, fica bem bacana. Agora a gente desmonta e vai preparar o tecido para receber o risco do lettering. Quero mostrar para vocês vários estudos que eu fiz de lettering antes de chegar no final, tá? Olha só, que foi uma ideia, né? Então eu tenho o contorno aqui da foto, escrevi, comecei a rascunhar como eu imaginava esse lettering. Então, esse aqui é um rascunho, esse daqui foi uma outra ideia. Esse daqui já estava quase certo que eu ia fazer isso, mas eu comecei a achar que esse desenho aqui não ornava com a história toda do bordado, né? Foi quando eu comecei a partir para uma ideia assim, só que eu não tinha gostado desse E, então eu queria colocar esse END. Até que eu cheguei neste, né? Até que eu cheguei nesta versão aqui, que contempla aí várias coisas que eu acho bacana, né? Então tem a escrita cursiva, monoline, né? De uma sem contraste. Tenho também nas letras os ornamentos, né? E eu enchi aqui o fundo todo de ornamento, né? Completei todo com ornamento para ficar bem lúdico, né? Porque como tem uma foto de praia, eu achei que todas essas partes aqui dos floreios iam ficar bem legal aí para fazer esse fundo, como se fosse algo bem fantasioso. Agora, para passar o risco, eu vou usar mesa de luz, tá? E eu uso também uma caneta com uma tinta especial, né? Essa caneta com tinta que apaga com calor, tá? Eu gosto de usar essa caneta porque depois que eu terminar o bordado, é só passar um ferro que o desenho desaparece, né? Que a tinta da caneta desaparece, tá bom? Tem de diversas marcas, né? Tem nacionais, importadas. Prontinho, risco passado. Vejam só como ficou. E agora é só bordar.
letras vou usar ponto haste e nos floreios vou usar ponto atrás. Por que que eu vou usar o ponto haste nas letras? O ponto haste ele é bem legal porque a gente tem uma impressão que ele é um ponto mais maleável, né? É um ponto mais gostoso para fazer toda essa parte aqui, ó, de curvas, sabe? Ele vai moldando direitinho aqui, ó, principalmente nessas curvas das letras cursivas, né? Eu acho que para caligrafia é um dos pontos mais bacanas que tem, que ele deixa tudo bem orgânico, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês então como a gente faz o ponto atrás e como a gente faz o ponto haste, tá? A gente começa aqui para frente, né? Tá bom? Sobe, entra a agulha na frente, ó. Volta e sobe atrás do primeiro ponto. Então esse é o ponto atrás. E ó, ele vai entrar de novo no mesmo buraco do ponto da frente. Entra a agulha e sobe para frente desse ponto aqui do meio. Olha só. Né? Vai fazendo isso até completar aí teu contorno, tá bom? Ponto haste. Ponto haste eu vou usar, como eu já falei, nos riscos de lettering, né? Das palavras, das letras, tá? O ponto haste é muito fácil. Olha só, ele começa aqui, né? Você dá um espacinho, a agulha desce, né? Entra no tecido, tá bom? E ela vai subir, ó, no meio desses dois pontos aqui. O importante aqui que a gente tem que observar, né? Olha só. É que a linha sempre tem que ficar virada para o mesmo lugar em todos os pontos, ou seja, para o lado direito ou para o lado esquerdo. Se começar do lado direito, faz tudo para o lado direito. Se começar do lado esquerdo, faz tudo para o lado esquerdo, tá bom? E isso daqui vai fazer uma. Se você ficar alternando os pontos, vai dar uma grande diferença e, e eu acho que fica feio, tá? Então toma cuidado com isso. Né, ó. Sobe no meio. Tá? Para finalizar o ponto, ó, entro aqui com a agulha no último ponto. Aqui no verso, eu retrocedo alguns pontos para trás, ó. Tá? E dou um nó no último ponto, ó. Na última casa que eu voltei. Só. Pronto, o nó tá preso e é só cortar a linha bem rente onde você deu o nó. Prontinho. O que que eu fiz aqui, né? Como aqui é ascendente, é a ligatura, seria a ligatura do L, então geralmente eu faço o quê? Eu bordo como se eu estivesse escrevendo, tá bom? Eu sigo a ordem mesmo da escrita. Então aqui sobe, aí eu começaria o ponto, ó, aqui, subiria aqui e desceria aqui de novo, né? Tá? Então faria isso, depois subiria, faria tudo isso daqui, como se eu estivesse escrevendo, porque ele vai ficar com um aspecto mais orgânico, tá? Bom, pessoal, então é só ir bordando agora, completando o desenho. Se vocês quiserem, podem fazer com outros pontos, né? Com o que vocês acham mais legal, que vocês já conhecem, tá bom?
Por aqui eu vou ficar bordando e a gente já volta para ver a peça final e o acabamento no bastidor. Pessoal, já terminei de bordar, tirei do meu bastidor de plástico e quero mostrar para vocês. Olha só como ficou as palavras bordadas com ponto haste, todos os floreios no ponto atrás. Essa mistura de textura deixa o teu trabalho ainda mais fascinante. Então, assim, tenta misturar pontos, sabe? Que vai ficar bem bacana, né? E a ideia agora é colocar ele num bastidor de madeira, fazer o acabamento. E você pode dar de presente, você pode vender, você pode usar como uma peça de decoração na sua casa, no seu escritório, enfim. Esse é um projeto que é bem bacana e que você pode fazer muita coisa legal. E o bacana é que ele não precisa necessariamente ficar somente no bastidor, né? Você pode fazer uma flag, uma bandeirola, né? Uma flâmula. Você pode usar isso para fazer uma almofada, né? Com a foto, pintura em aquarela e bordado, enfim. Tem muita coisa legal aí que dá para você fazer. Um acabamento legal é cortar o excesso aqui, né, do tecido e deixar o suficiente para a gente passar cola aqui por dentro e colando o tecido, tá bom? Então aqui ficou muito, ó, vou tirar mais. Agora é só colar. Já estou com a minha cola quente aqui aquecida. Bom, gente, o acabamento está feito, olha só. Depois aqui fica legal se a gente colar um cordão, né, daqueles trançados. Fica bem bonito, bem chique. E essa aqui é a parte da frente, olha só que legal que fica com o bastidor. Né? Dá uma outra cara, o bastidor de madeira ainda combinou com as cores, né? Desse bordado desse projeto. É isso, pessoal. Trabalho concluído, tá? Espero que essas técnicas que a gente aprendeu hoje inspirem vocês a criar coisas bem bacanas, tá bom? E se vocês quiserem ver mais conteúdo de bordado, deixa aí na caixa de comentários, me fala, que a gente começa a preparar um conteúdo bem legal aí sobre bordado, aquarela, né? E como a gente pode fazer coisas bem bacanas, tá bom? Então deixa o seu comentário se você quiser ver mais dicas de bordado aí no nosso canal. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.